Continua, hoje estamos em contato com Denis Eliseyevich, empresário e político em atividade. Cumprimento o senhor Denis. Olá, Tetiana. Por favor, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e escreva seus comentários, por favor. Convido vocês a se inscreverem no canal Liberty TV para ver trechos curtos dos nossos vídeos. Sempre pedem para avisar quando o vídeo está sendo gravado. Informo a vocês que estamos gravando este vídeo na noite do dia 26. Por favor, inscrevam-se também no canal do Denis Eliseyevich e acompanhem as novidades no Telegram dele. E peço a você, Denis, que comente sobre a reunião de Zelensky com os servos do povo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se encontrou com eles sob condições de disciplina muito rigorosa. Ele disse que não havia um objetivo claro para a reunião, mas ele deu uma orientação clara, como Zelensky gosta de dizer. Em meio ano, querem forçar a Rússia a negociar. A fase mais intensa da guerra terminará até novembro deste ano, talvez. Como você comentaria isso e o que contribuiria para o fim da guerra em meio ano? Não preste atenção às datas que ele menciona. Todas essas datas são inventadas, tiradas da cabeça dele. Ele não tem nenhum plano para acabar com a guerra. Ele só fala em dobrar a Rússia e acha que ela vai colapsar logo. Já dissemos, às vezes vai colapsar, às vezes abrir uma segunda frente contra a Europa. Eles mudam de ideia todo dia. Esses encontros não deram em nada, e agora até deputados de outras bancadas, como Zelensky, relatam isso. Goncharenko parece que escreveu alguma coisa. Foi engraçado ler que eles recolhem os celulares antes dessas reuniões e tudo mais. A nossa política é tão interessante, isso é realmente um circo. Eu me lembro quando antes do Zelensky, o presidente era Poroshenko. Uma vez, lembra, Anishchenko gravou Poroshenko com um relógio, enfim, coisas de corrupção, e o chantageava com isso. Eles têm medo porque sabem que pode haver algo parecido, e coisas que não deveriam ser ouvidas por todo mundo. Por quê? Se você não tem nada a esconder, mesmo que haja algum vazamento, bom, e o que vão fazer com esse vazamento, se é só alguma coisa interna? Podem ocorrer conversas pesadas lá, mas disseram que isso não aconteceu agora. Disseram que Budanov estava lá, mas ele ficou calado na maior parte do tempo. Talvez ele estivesse lá com o seu bloquinho vermelho, o que é normal aqui e agrada muito às pessoas. Não reparem nas datas. Falando sério, isso é só um pouco de humor para começar, não deem atenção a nenhuma data. Na verdade, agora precisamos olhar para outra coisa. E sabem, estou muito preocupado neste momento. Estamos conversando na noite do dia 26 e você deve publicar isso na manhã do dia 27 e eu tenho informações de que em breve haverá bombardeios terríveis com uma enorme quantidade de mísseis. Você já sabia disso sem minha ajuda, porque não foi a embaixada americana, foi o Lavrov quem ligou e pediu ao Rubio que avisasse sobre isso. Lavrov também enviou por meio do Rubio uma mensagem pessoal de Putin para Trump. Entende? Algo está acontecendo, algo está realmente acontecendo. Mas eu quero te dizer o seguinte. Todos nós precisamos ver a realidade, um movimento do Zelensky em direção à paz. E só depois disso podemos discutir seriamente com você sobre quaisquer datas. Porque, desculpe, ele aparecer em um vídeo à noite dizendo precisamos de diplomacia. Não é disso que se trata. Mas você mencionou que os russos avisaram o Rubio para que retirassem os embaixadores porque havia uma ameaça, mas por outro lado disseram que não atacariam a Verkhovna Rada. Isso é o que surpreende. Na véspera disseram que iriam atacar os centros de tomada de decisão. Agora dizem que a Rada Suprema não é um centro de tomada de decisão, então não vão atirar lá. E se olharmos para as notícias de que podemos esperar bombardeios, então parece que os centros de tomada de decisão são, na verdade, bairros residenciais das pessoas, ou seja, vão atacar as pessoas. Mas isso não é verdade, as pessoas também não tomam decisões. Como você caracteriza essa posição dos russos? Como assim? Bem, é um regime bandido totalitário. Atacou outro país, que agora também tem um regime bandido totalitário. O nosso país, o seu e o meu. Infelizmente, essa é a amarga verdade. Você pergunta isso agora, mas a sua pergunta anterior ainda está na minha cabeça. Talvez isso seja um grande segredo para alguém. Falamos agora sobre guerra e bombardeios, mas todos queremos paz. Lembra das conversas sobre a zona econômica livre em Donbass, nessa parte do Donbass? Eu estou dizendo, é assim. Isso é ainda mais relevante do que na questão da esposa. Ainda é relevante. Agora eu vou contar isso para vocês. Primeiro quero dizer às pessoas, escrevi um post sobre isso no canal do Telegram e quero repetir isso aqui no seu programa. Pessoal, ninguém propõe entregar o Donbass.
Trump e os Estados Unidos não estão pressionando Zelensky a dar o Donbass para Putin. O foco é a retirada das tropas. Ninguém disse que vocês retiram as tropas e a Rússia entra. Isso é totalmente diferente. Segundo, não falamos sobre 18% do Donbass. Estamos falando sobre 18% da região de Donetsk. Na verdade, isso é só metade de Donbass. Então, em números, estamos falando de 9% do Donbass nessa situação, não de 18%, como estão dizendo para vocês. Esses 9% do Donbass, que agora são objeto de negociações, disputas e desacordos, representam apenas 0,8% das fronteiras estatais da Ucrânia oficialmente reconhecidas por todo o mundo. E levando em conta a anexação que Putin já tomou, isso é 0,8%. Sobre o que estamos falando afinal? 1% na verdade, 0,8%. Sem isso, seria 11%. E daí? Então, você quer dizer que Zelensky realmente não quer entregar esse 0,8% de terra? Eles estão saindo de lá? Lá existem fortificações importantes? Sem problemas. Nem isso. Agora vamos às condições. Zona econômica livre. Não gostaram da ideia? Ruim, não queremos. Estão meio inquietos com isso. Na mesa de negociações, ali mesmo, não ontem, mas naquela época, já estavam discutindo uma coisa nova. Entregar, grosso modo, sob mandato da ONU, esse território. Esses 9% de Donetsk e do Donbass. Ou seja, lá vai ter, já discutimos isso e contei várias vezes sobre o distrito de Brechko, na Bósnia e Herzegovina. Existem esses territórios, infelizmente, no mundo onde são disputados. Há alguns conflitos sobre eles. E lá é estabelecida algum tipo de administração internacional. A comunidade internacional observa o cumprimento da ordem, observa tudo. É isso que está sendo discutido. Então me diga, isso é um fim catastrófico da guerra? Ou quer dizer que as pessoas lá vivem algum tipo de vida? Nem falo de felicidade, mas de qualquer vida que tenham ali. Quero dizer que, com supervisão internacional, quem quiser ficar lá terá uma vida mais tranquila e compreensível, seguindo regras claras, para não ser chamado de traidor depois, como ouvimos. A pessoa ficou sob ocupação, sem proteção ou ajuda do Estado, e precisa comer. Ele manteve o antigo trabalho, como entregar correspondências. Ontem você entregava correspondência ucraniana, hoje Putin ocupou a sua região. Agora entrega correspondência russa? Traidor, vamos te prender, te mandar para campos de concentração. O que é isso, afinal? Que absurdo! E vamos pensar sobre isso. Vamos pensar sobre o fato de que estão mentindo para as pessoas. Estão mentindo para as pessoas. Discutem que o exército dos Estados Unidos pode intervir pela Ucrânia se necessário. E em contrapartida, as forças armadas da Ucrânia teriam que lutar pelos Estados Unidos, se preciso. É uma estrutura complexa, que ninguém explica às pessoas por algum motivo. Eu perguntei para os militares sobre esse Donetsk. Eles disseram o seguinte, que lá existem fortificações. Lá foram construídas fortificações desde 2014 ou desde 2011, me desculpe para não confundir, mas naquela época elas foram construídas, e elas foram bem construídas. Se as tropas forem retiradas de lá, então os russos podem atravessar o território da Ucrânia como se fosse um campo aberto. Porque essas fortificações não foram construídas em nenhum outro lugar. Elas deveriam ter sido. Mas existem alguns esquemas que parecem fortificações, mas as verdadeiras fortificações estão onde você mencionou. E é por isso que não retiram as tropas. É exatamente por isso. Tatiana, muito boa observação. Porque agora, nos comentários, as pessoas diriam exatamente isso, como se estivessem ao vivo, que esse é o argumento. Vamos lembrar da Operação de Kursk, apresentada como um grande sucesso, usada para negociar territórios e encerrar a guerra. Tudo terminou em fracasso, com mortes e retirada. Apesar de não terem matado todos, graças a Trump, ele negociou para que Putin deixasse nosso povo sair em paz. Destaco que foi graças a Trump, pois Putin teria matado todos. E para Zelensky, praticamente nada. Aqui é a mesma coisa. Inventaram esse belo mantra sobre fortificações. Me diga, por favor, que tipo de paz é essa? Se saímos do Donbass e a Rússia avança ainda mais. Para quem isso é feito? Para crianças pequenas? Estados Unidos já estão à mesa, e agora a Europa também. Serão assinados documentos sérios, com garantias de segurança ratificadas pelo Congresso. Como assim? Porque Putin faria isso e pioraria ainda mais sua situação com os Estados Unidos, aí sim eles viveriam algo pior do que em seus piores pesadelos.
Entende? Inventaram isso e estão contando. E como falei no início, se sairmos, quem garante que a Rússia entrará? Eu digo, isso está sendo discutido sob observação internacional, entende? Terceiro, senão as próprias fortificações. Vamos esclarecer, as tropas precisam ser retiradas, era disso que se falava de um lado e do outro, as tropas para o outro lado. Porque se eu entendi corretamente, nossas tropas vão se retirar dessas fortificações e eles vão se retirar para o outro lado, mas nós não temos garantia de que algumas tropas vão se posicionar nesse território e defendê-lo. Os europeus não podem enviar tropas para cá, pois este é um país da OTAN, e a OTAN não pode participar da guerra. Os americanos também não dizem que vieram ou enviaram tropas para lá. Eles dizem que será uma zona econômica livre. Qual polícia estará lá? Será russa, ucraniana ou americana nesse território? Quais tropas vão proteger esse território? Essa é a questão importante aqui. Você pode isso? na ONU existem tropas, assim chamadas. Bem, não são tropas, mas unidades armadas da ONU. Eu não sei como isso se chama, preciso verificar depois do programa. Então eles vão patrulhar tudo lá. A ONU entende? Ela pelo menos deveria fazer alguma coisa já no mundo moderno, ou eles realmente não podem fazer nada? É isso que está sendo discutido. Sobre a zona econômica livre, já não acredito mais. Repito isso porque a proposta não agradou, mas eu teria concordado. Agora existe algo assim. Mais uma vez, pessoal, procurem na Wikipédia, na inteligência artificial, Distrito de Beético, Bósnia, Herzegovina. Vejam como tudo funciona lá. Nós não somos os primeiros, e digamos, provavelmente não seremos os últimos neste mundo a passar por uma situação tão complicada quando tentam ocupar um território. Mas, Tatiana, vamos colocar a questão assim. O que devemos discutir agora? Eu abro o Facebook e esses fanáticos pró-Poroshenko escrevem: traidor Goncharenko, expulsem ele do partido, expulsem ele da bancada porque ele quer a paz. O que é esse Orlok? Que absurdo, as pessoas sentadas, e vejo, o cara não está lutando, algum rato de gabinete aí. E ele começou a falar de paz, você é um traidor, vocês entenderam até onde chegamos? Ele falou de paz. Vejam o que esses mamadores de verba inventaram sobre mim ontem. Publicaram algo sobre mim. Ela mesma fala essas coisas, desculpe, sem nenhum argumento, mas a cada 5 palavras. Doi para Testernenko, Naruzu Isternenko. Entende? Tem que fazer isso com talento. Não dá para fazer isso de forma tão medíocre. Se vocês vão me atacar, pelo menos mostrem algum argumento para as pessoas por que eu seria tão ruim. Mas a questão não é essa. Eles nem querem isso. Lá o público também não é do tipo que precisa de algo inteligente. Prove, vá lá e diga que guerra é paz. E paz é guerra. Tudo segundo Orwell, estou dizendo de novo para vocês. Ou seja, vivemos numa distopia, todo mundo enlouqueceu. Eu assisti ao vídeo, as pessoas nos comentários escreveram pra gente que também encontraram esse vídeo, também assistiram, dizem que é preciso se inscrever imediatamente e apoiar o Denis. Pessoal, apoiem ele aqui, pois naquele vídeo há outras pessoas envolvidas, não sei se ele está em contato com elas. No nosso canal, por favor, deem seu apoio. Não lá, não nos comentários daquela mulher. Qual é o ponto principal? Ao fato de que vocês querem convocar as pessoas e o governo para a paz e confiam no Putin. Bem, pelo que eu vi, eu assisti ao vídeo, então foi assim que eu entendi. Vocês confiam no Putin. Em que sentido? Não é isso. Que ela disse isso, mas parece que vocês decidiram assim. Mas foi ela quem disse isso. Decidiram. Eu simplesmente analisei todo esse vídeo sobre o que era e do que se tratava. A questão é a seguinte, não se pode confiar no Putin, mas vocês estão sugerindo que as pessoas confiem nele, nesses acordos de paz. Isso é impossível, pois ele continuará nos atacando. Foi assim que entendi. Ela tentou apresentar dessa forma. Na verdade, eu estou pedindo para as pessoas confiarem no Trump e nos Estados Unidos. É uma grande diferença, não é? Confiar no Putin ou nos Estados Unidos e no Trump é bem diferente. Mas querem me fazer de vilão, senão vão dizer para confiar nos Estados Unidos que estão nos ajudando. Não fica bem dizer isso. Portnikov e Kurbanova já sugerem lançar um drone em Cuba, na casa do Trump. Você entende? Nada mais me surpreende. Bom, canalhas, fazer o quê? A imprensa alemã, olha, essa me surpreendeu. Eles dizem que o caso de corrupção de 100 milhões de dólares, a Operação Midas, sobre a qual falamos, levou esse escândalo ao mais alto nível. 4 grandes políticos do Ocidente, Merz, Macron, Starmer e Ursula, condicionam a ajuda à Ucrânia à investigação do Medvedchuk, exigindo que Zelensky a realize. Bem, se ele participou, permitiu ou influenciou de alguma forma o NABU e o SAP para que investigassem esse caso, porque caso contrário, eles não vão mais nos dar dinheiro.
Como você acha que o gabinete presidencial vai se comportar? Do mesmo jeito que agora. Continuar fingindo que tudo está bem, mesmo quando não está. Sair dizendo, vejam como temos democracia. Nosso Ermak quase foi preso e chegou a ser detido. Aqui não temos corrupção, temos órgãos anticorrupção. Aguardar tudo desmoronar, talvez negociar nos bastidores. O pior que pode acontecer agora é aquele silêncio que, lembram, aconteceu depois do primeira leva de gravações, quando por 6 meses nada aconteceu. Isso é realmente o pior. Por quê? Porque isso vai mostrar a fraqueza da posição jurídica do pessoal da NABU. E eles já deveriam ter em mãos uma base de provas jurídicas tão forte que simplesmente passassem por cima desse Ermak como um rolo compressor e depois do Zelensky e de toda essa máfia bandida que destruiu a Ucrânia junto com o Putin. E é nisso que precisamos prestar atenção. Depois, todos os outros devem entrar em ação. Por enquanto, eu vou falar sobre isso separadamente depois, mas até agora só o Chervinsky está trabalhando ativamente. Eu vejo que o Chervinsky está aparecendo em todos os canais, dando entrevistas. Claramente estão atacando daquele lado. Certo. Eu também, sabe, cansei de estar nessa posição, por assim dizer, de guerreiro solitário, lutando contra esse regime já faz 4 anos, enquanto todos os outros ficam parados, só olhando, esperando que você resolva tudo. Aliás, sobre isso, a Mendel fez alguma coisa. Antes do nosso programa, eu já li que estão planejando notificá-la formalmente da suspeita. Ou seja, veja, Tatiana, ela apareceu, deu uma entrevista. E será que não pode ser simplesmente que a pessoa tem sua própria opinião? É só uma pessoa com uma opinião diferente. Pode ser um completo idiota, mas apenas pensa diferente. E aí, está na lei que, se for idiota, será punido? Isso, Tatiana, mostra que voltamos aos tempos de Beria. Agora quem está no comando é o Stalin, que na verdade se parece um pouco mais com o Hitler, o Beria. E esses Berias diziam, se é uma pessoa, sempre se arranja um artigo de lei para enquadrá-la. É isso que tudo me lembra agora. Ela também não foi específica, por exemplo, não chamou Zelensky de drogado. Ela dizia que quando ele saía do quarto e depois voltava, parecia para ela que ele estava em outro estado. Essa é a opinião dela, o que ela pensa. O que ela via e pensava sobre isso, ela não mencionou fatos concretos. Por isso parece uma ditadura, ou não sei, a pessoa deu uma entrevista e pelo que ela disse, pelo que ela acha, pelo que ela pensa, ela vai receber uma notificação de suspeita. Sobre a suspeita contra Ermak, como você acha que a suspeita contra Ermak vai evoluir diante da pressão dos europeus por apuração? Não, como eu já disse, eu não sei como isso vai continuar, eu sei como deveria ser. Tem que ir até o fim, continuar. Além disso, pegaram ele por uma coisa, pelo menor deslize pelo qual poderiam pegá-lo. Vocês já têm a base para conversas e escutas, com tudo para prisão perpétua. Usem isso e me entreguem a segunda notificação de suspeita. Vou dizer direto, entreguem a próxima notificação de suspeita. Por formação de organização criminosa. E aí tem outra acusação, lavagem de dinheiro. Qual é o artigo? Lavagem de dinheiro obtido de forma criminosa. Entende? Então, o método criminoso foi dentro de uma organização criminosa. E esse já é um artigo pelo qual não há fiança prevista. Ou você fica preso ou vai para o tribunal. Precisa ser feito isso. E atenção, quem entregará a notificação de suspeita para Mendel? Provavelmente o SBU com 99% de chance. E onde está o SBU no caso de Ermak? Onde está o SBU no caso de Ermak? Aqui vocês entendem, acho que Chervinsky foi desonesto comigo. É o que penso. Já que eu fiz muito para atrair a atenção pública para o caso dele, se vocês se lembram, bem no começo. Agora ele fala coisas que eu mesmo... Temos um objetivo comum. Se Ermak é traidor e precisamos salvar a Ucrânia, depois resolvemos nossas questões políticas. Ou sem política. Mas agora, o que está em jogo é o país. E a questão é que ele está dizendo a verdade. E ele lá conta que Ermak e Zelensky são amigos por causa dos pais. Entende? Que é uma amizade por causa dos pais. Que é uma amizade muito, muito séria. E aí vem essas perguntas. E o pai do Ermak, ele é oficial? Giaru. E vocês entendem? Isso tudo é uma verdadeira cloaca. E o que Chervinsky conta, tudo isso, só tem um pensamento. De onde eles apareceram para nos atormentar? Alguém certamente planejou isso, os europeus alimentaram a situação e agora dizem que precisam estar na mesa de negociações.
O Alexander Stubb, presidente da Finlândia, afirma estar pronto para ser o principal negociador da Europa, mas impõe uma condição. Ele diz que não haverá conversas enquanto a Rússia não concordar com um cessar-fogo total. Ela afirma que a Ucrânia está em vantagem, pois a proporção de perdas na linha de frente é de um ucraniano para 8 russos. Ou seja, nós temos vantagens. Por que 8? Sim, até 8. E ele diz até 8, com certeza, até 8. Ou antes ele já tinha dito até 5 ou 2. Bem, claro, sim. O que você acha? Por que que os europeus precisam estar nessa mesa de negociações? Eles realmente precisam estar lá? Como eles podem influenciar o Putin? E será que eles poderiam não estar lá, considerando que financiam os ucranianos? Tanto as pensões quanto os salários. E nós dependemos completamente deles, ou seja, esse é o motivo para que eles estejam lá. Quando você disse a palavra europeus, claro, sim, e eles deveriam estar lá desde o primeiro dia. E eles deveriam ter sido os iniciadores das negociações de paz, não o Trump. Como a guerra ocorre na Europa, foram eles que criaram Putin com rios de dinheiro. E eles deveriam ter participado, mas não fizeram nada. Claro que eles deveriam estar lá. E se essas pessoas de quem você fala, elas não vão fazer nada, os europeus deveriam estar lá? Sim, porque a questão envolve não só a Ucrânia, mas também um novo sistema global de segurança que já deveria ter mudado desde a Segunda Guerra Mundial. Então, infelizmente para a nossa geração, ou talvez felizmente, não sei, nos coube viver nesses tempos. E claro, eles deveriam estar lá. Mas se for o Stubb, que eu respeitava muito até meio ano atrás, então nada vai acontecer. Se for o Costa, também não vai acontecer nada. Se for bom, na verdade, até o Schröder, como diz o Putin, sabe, você olha de um lado e do outro. Mas que Schröder, um agente puro da FSB. Ou seja, entende? Lá são os impotentes. Aqui são agentes da FSB. Não dá para encontrar uma figura de consenso? Quer ouvir minha sugestão? Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália. Eu sabia que você ia dizer isso. Sim, não vejo outra pessoa. Ah, mas ela não é representante da esquerda, como dizem. Ela está mais alinhada com as forças de direita. Ela não é uma dessas globalistas. Claro. E por isso, olha, você mesmo já respondeu a próxima pergunta. Pode-se dizer. E por que ela não vai estar lá? Porque ela não faz parte do grupo da esquerda. Você acha que há algo errado conosco em relação às negociações? Porque parece que estamos sempre conversando com as pessoas erradas, em vez de com quem deveríamos conversar? O presidente da França, Macron, ligou para Lukashenko e disse que não devia atacar a Ucrânia, que não devia travar guerra contra a Ucrânia. Ele se preocupou com isso. Lukashenko disse que está pronto para se encontrar com Zelensky em qualquer dia e hora, para tirar essa questão da pauta, melhor dizendo, para retirar esse assunto da pauta. Zelensky não respondeu. Ele não se reúne, mas recebeu oficialmente ou não oficialmente em Kiev a opositora bielorrussa Svitlana Tikhanovskaya. Quem resolve a questão da guerra é Lukashenko, não Tikhanovskaya. Mas nós a recebemos, porque o que você acha? Quem ela é aqui para nós agora na Ucrânia? Como uma opositora, como uma pessoa que decide algo. Por que é assim? Vamos por partes, porque aqui temos duas perguntas. Macron. E por que é o Macron que conversa com Lukashenko e não Zelensky? O que é isso? Belarus vai bombardear a França? Improvável, improvável. Estão falando sobre um suposto ataque à Ucrânia. Então me diga, por favor, por que Zelensky não está conversando? E você sabe, Tatiana, também oriento quem tem conhecimento técnico. Não confio em versões em texto, pois geralmente tiram do contexto. Sempre busco o vídeo original. Encontrei o vídeo original com o que Lukashenko disse. E eu entendo que se eu estivesse no lugar de Zelensky, agora mesmo eu teria que pensar em um encontro com Lukashenko. Pelo menos uma conversa por telefone, mas o melhor seria um encontro. Vamos para um território neutro, para uma reunião. На нейтральной территории встретимся. Não sei, venha para Kiev ou vamos para Minsk. Qual a diferença? Encontrar e resolver. E você entende, fazer alguma coisa na Bielorrússia sem um encontro e depois de um encontro são duas coisas bem diferentes. E você ainda tem grandes chances de convencer Lukashenko. Entende? Se isso ocorrer, as fábricas, o transbordo e o refino de petróleo da Bielorrússia, que já dependem 90% de subsídios da Rússia, serão afetados, pois isso é o sangue da economia deles. Se bombardearem essas refinarias, acabou. O regime de Lukashenko não vai ter dinheiro para se sustentar. Ele vai virar um fantoche da Rússia e o povo vai se revoltar.
Lukashenko não quer isso, a menos que decida sair antes do tempo. Mas o Macron está conversando. Obrigado. Essa é a primeira parte da pergunta. A segunda, Tikhanovskaya. Ontem, opositores bielorrussos de verdade me procuraram. Eles escreveram uma carta para o Zelensky. Eles perguntaram sobre a publicação e eu disse que estavam sendo respeitosos demais com o Zelensky. Eles responderam que não podiam agir diferente, tinham que usar termos como muito estimado. E 20 ou 30 pessoas assinaram. Eles escrevem pedindo para vocês verificarem quem estão convidando. Ela não representa a oposição real da Bielorrússia. Agora podemos falar sobre Tikhanovskaya, se quiser. Líder da oposição de um país inteiro. Bem, soa grandioso, mas ela tem 50 mil inscritos no YouTube, os vídeos têm 2.000 visualizações. Que tipo de líder da oposição é essa? Que líder da oposição é esse, sem nada a dizer e tão pouco convincente, que não tem visualizações? Sei que há poucos bielorrussos e não dá para esperar milhões de visualizações. Ela deveria ter 11 mil ou 12 mil no canal e 10 mil a 30 mil assistindo suas transmissões como líder. Esse é o tipo de líder da oposição que ela é. É simplesmente uma figura totalmente falsa. E alguns suspeitam até de lavagem de dinheiro para mantê-la quando ela morava lá na Lituânia ou na Letônia, onde ela viveu por alguns anos. Sobre o que fala a Tikhanovskaya? Eu nem conheço sua voz. Sei que há oposição em algum país e pelo que ela luta, mas nunca entendi pelo que a Tikhanovskaya luta. Sei que Lukashenko é um ditador. Lukashenko é um ditador, sim. E quem é a Tikhanovskaya? Me mostrem o programa de reformas dela. Caros bielorrussos, aqui, aqui e aqui eu proponho isso, e o Lukashenko aqui e aqui. Isso é fake. E quando o Zelensky se encontra com ela, claro, infelizmente, na situação atual, ela aumenta sua popularidade. E o Zelensky diminui, mesmo quando ele já não tem mais popularidade. Isso é uma tolice. Levaram ela para Chernobyl. Você olha e pensa, o que está acontecendo afinal? Então, levaram ela para Chernobyl. Sebiga também mostrou como os bombardeios russos afetaram os ucranianos e Umerov chegou urgentemente e secretamente a Berlim para negociações com conselheiros de segurança nacional da Alemanha, França e Reino Unido. Afirmam que a reunião ocorre em absoluto segredo. Eles estão discutindo como responder supostamente às ameaças de Putin de apagar Kiev da face da terra. E o que fazer após o anúncio dos Estados Unidos de sair do processo de negociação. O que você acha que eles vão fazer depois disso, esses líderes europeus? Eles vão nos fornecer sistemas de defesa aérea, o máximo possível? Agora mesmo, eles vão pensar sobre as tropas na fronteira, se vão pressionar o Umerov, ou sugerir ao Zelensky que aceite acordos de paz. Olha, eu não tenho informações exatas sobre o motivo pelo qual Umerov foi até lá, mas eu tenho outras informações e por alguns indícios indiretos, eu entendo que isso está relacionado com os bombardeios de Putin contra Kiev e a Ucrânia, os que já aconteceram e os que ainda virão. Pelo que posso supor, estão discutindo o próximo passo, o que leva ao tema das negociações. Prefiro não especular, já que Umerov aparece nesses casos de corrupção que discutiremos agora. Entende? Não compreendo como os europeus conseguem sentar agora à mesa com Umerov. Já os americanos desconfiam de tudo, pois Umerov é cidadão dos Estados Unidos. Como os europeus ainda se reúnem com ele após tudo isso? Talvez mandem Yermak para lá também. Claro, alguém de confiança de Zelensky, prefiro não especular. Vamos apenas observar. Não precisamos discutir defesa antiaérea ou de que lado estão as tropas em Kiev. Paz. Negociações de paz são uma opção de compromisso. Se Trump apresentasse uma alternativa e Zelensky ou os europeus dissessem que é ruim, nós proporíamos outra opção. Você mencionou o Stubb, que sugere parar de atirar de imediato. É aí que todas as negociações acabam, porque Trump disse que isso é fácil de violar. Segundo, Putin está mesmo perdendo agora, como dizem. Parar de atacar seria vantajoso para ele. Aliás, é fácil perceber a contradição. Afirmam que Putin está perdendo, mas então seria bom para ele parar agora? Se está perdendo, faria sentido uma pausa? Não conseguiria se reorganizar, se organizar lá e tudo mais, se reposicionar, o que mais eles precisam fazer lá? Mas isso não está acontecendo. Resumindo, estão alimentando uma nação pobre de pessoas. Eles possuem uma segunda versão. Alegam que se preparam para as eleições na Duma estatal e que Putin precisa mostrar resultados, já que não obtiveram conquistas militares.
Eles atacam Kiev e Bilatserkvan, atacaram com o Oreshnik para tentar quebrar a resistência dos ucranianos e mostrar o povo abatido que pede, exige, sofre, por assim dizer, com a guerra, exige paz. E isso supostamente seria uma vitória não para Putin, mas para seus grupos, né, sua equipe, seu partido. Isso é um motivo para Putin investir tanto dinheiro nos bombardeios de Kiev, porque dizem que estamos falando de milhões de dólares. Como você comentaria isso? Bilhões. Lá um só custa 11 milhões ou 12 milhões de dólares. Veja, eu só queria, para quem defende esse ponto de vista, eu realmente fico curioso. O que significa o povo estar arrasado? Como assim? As pessoas vão sair de 4 para a rua e pedir paz? Ou então agora elas não estão arrasadas? Dá uma olhada nos fóruns, leia um pouco. Aí o propagandista faz uma postagem e todos os comentários da esquerda embaixo do post são perguntando se ele está em sã consciência, dizendo que as coisas não são assim. Todos querem a paz. Todos. Mas quando você vive sob uma ditadura, acredite, na Rússia também há muitas pessoas. A maioria já quer a paz. Mas o que eles podem fazer sob uma ditadura? O que eles podem fazer? Nada, como o nosso povo. Mas nós ainda podemos agir pela mídia, e é por isso que peço que apoiem pessoas como eu, aqueles que não concordam com tudo o que está acontecendo. Por isso, quebrados é um conceito relativo. Agora, com a saúde das pessoas ruim e sem conseguir dormir, isso já não é estar quebrado? Então, não sei o que significa estar quebrado. Não sei. Explicam, eu vou te dizer como explicam. Dizem que vão sair às ruas e exigir paz. Vão sair às ruas com essa exigência específica, e isso vai acontecer mais perto da época em que haverá eleições para a Duma estatal na Rússia, e é exatamente isso que eles vão mostrar. E o nosso governo pergunta, bem, não o governo, mas os canais, digamos, os canais do Telegram, que podemos pensar que são pró-governo, perguntam, e nós, ucranianos, vamos fazer algo assim? E surge o pensamento de que as pessoas ainda podem fazer isso porque têm medo desses avisos e dos fatos que podem estar relacionados ao esgoto, ao abastecimento de água. Esse problema ainda pode se sobrepor. O que você acha? As pessoas vão fazer isso ou não, sabe? Eu simplesmente não acredito que no KGB haja idiotas que pensem que agora algumas pessoas com faixas vão sair às ruas. Já ficou claro que o presidente Yermak constrói uma casa e lidam com designers durante a guerra, enquanto o país é bombardeado e Putin se prepara para bombardear o país. Isso não impressionou as pessoas. Agora, não importa o que você mostre para elas, isso não vai impressioná-las, porque o país está sob uma ditadura, o país está sob propaganda. Eu não sei no que eles estão apostando, entende? Muitos ainda não entendem outra coisa. Mas para quê? Para que lançam drones todos os dias? Sim, estudar a defesa aérea, isso é compreensível. Na verdade, é para que sempre haja alertas e para pressionar psicologicamente, pressionar as pessoas. Alerta constante. E resumindo, não há vida. Isso já acontece há 1 ano. Alertas constantes. E depois o que vem? Depois Roncharenko diz que Zelensky discursou. Ele sabe que existe um problema com a mobilização. Roncharenko escreve assim, todos dizem que é preciso mudar algo, diz Zelensky, mas ninguém apresenta um plano real. Como mudar a mobilização e reformar os centros de recrutamento militar? Ou seja, não existe um plano real para parar essa terrível mobilização forçada nas ruas? Como você pode comentar isso? Então, como mudá-la? Isso é simplesmente incrível. E vocês recebem muitos convidados no canal. Tenho certeza de que ninguém teria prestado atenção nisso. Lembra dos 56 gerentes eficientes da história? Que eu não vou demitir os 56 gerentes eficientes. Esses 56 gerentes eficientes agora devem ser só 4, já que a RMK não existe mais oficialmente. E se eles não sabem o que sugerir para ele, então provavelmente eles já são tão eficientes assim. Ou seja, Zelensky admitiu que ele tem funcionários incompetentes gerenciando processos tão importantes como o Ministério da Defesa e a mobilização. É isso que parece. Na verdade, Tatiana, veja bem, esse é justamente o ponto, e para ser justo eu devo reconhecer isso. Se vocês querem lutar desse jeito, então claro, só resta forçar as pessoas, pressioná-las e jogá-las na guerra. É por isso que eu defendo a paz, porque não quero que nosso povo morra. Eu não fiz esse tipo de declaração em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e assim por diante ao longo de 2022. Mas no outono de 2022, aliás, já no verão, tudo ficou claro. Agora já é o 5º ano de guerra e está absolutamente claro que ela precisa acabar.
E claro, essa mobilização não vai parar. Ela não vai parar enquanto a guerra continuar. E todas as pessoas precisam entender isso. Se alguém teme a mobilização e ainda tem algum mas na cabeça, então realmente precisa desse mas. É isso. Então não precisa reclamar e dizer que a mobilização é ruim. Aceitem. Vamos admitir. Você se surpreende que os deputados estavam na mesma sala com Zelensky e estavam falando sobre esses entrevistados, sobre Vova, sobre Kozin. Ninguém fez essas perguntas. Isso é estranho. Temos uma república parlamentar presidencial e, em primeiro lugar, gostaríamos de ver uma reação do parlamento. Ninguém reagiu, exceto Mariana Bezula. É estranho ela estar na reunião, já que não faz mais parte do Servo do Povo. Ela não representa o partido nem a bancada Servo do Povo. Ela é pela demissão de Sirski, diz Roncharenko, escreve. Zelensky nem sequer respondeu a isso. O que você acha? Por quê? Por que ele não quis responder? Como um presidente pode se permitir não responder às perguntas do parlamento? O presidente ucraniano faz isso facilmente, porque nosso parlamento não tem autonomia e isso também é mais uma farsa, além de ser consequência de uma constituição terrível. Veja, Mariana Bezuglaia trabalha para alguém, IS. Quando surge uma estrela como Mariana Bezuglaia, é porque alguém precisa disso. E ela já está há um ano batendo nessa tecla sobre o Sirski, então eu não acredito que ela esteja errada nessa questão. Mas para mim, sabe, eu não preciso trocar o Sirski por alguém, porque esse outro não teria escolha. Para lutar desse jeito, tem que ser um canibal. Ou seja, no lugar do Sirski só viria outro canibal, a guerra precisa acabar. E aí, no geral, deveria aparecer Mariana Bezuglaia. E a guerra é um grande negócio. Agora mesmo me mandaram o Lachen ou algum outro, esse Oleg Afren do governo, ele escreve: como pode? A guerra está acontecendo e o mercado imobiliário está crescendo, os preços não caem. E a guerra é um negócio. Quanto esses caras do centro de recrutamento faturam? 2 bilhões de dólares por ano? Acha que esse cara do centro de recrutamento iria abrir um negócio? Claro, na melhor das hipóteses, se ele tiver pelo menos um mínimo de inteligência. No mínimo, ele compra um imóvel, o mais simples, aluga ou só para guardar dinheiro. É só isso. Isso é só com os caras do centro de recrutamento. Tem um monte de outros esquemas desses por aí. Essa reunião aconteceu de forma muito restrita, dizem que ninguém podia levar telefone com eles. Lembro que recentemente na sua live você mostrou um vídeo de como tiram os celulares dos rapazes mobilizados, porque parecem trabalhar para a Rússia, podem ser agentes russos. Como aconteceu que em Ternopil, uma pessoa que foi mobilizada passou por esse posto de controle do centro de recrutamento com sua própria arma. Então o que aconteceu foi que ela cometeu suicídio no banheiro. Então como eles percebem o telefone celular, mas não percebem a arma com a qual a pessoa se matou? Não sei, é algum caso isolado, particular, horrível e catastrófico. Eu nem quero pensar em como isso aconteceu. O próprio fato de que as pessoas atiram em si mesmas para não ir para a guerra, entende? E então, o que você acha? Um incidente assim deveria ser mostrado na televisão europeia e coberto pela imprensa em geral. Na televisão europeia, na imprensa... Eu acho que precisa ser divulgado. Poderia ser manchete. Jovem em Ternopil se suicidou para não ir para a guerra. E o outro caso, você viu? Um garoto de 18 anos, praticamente uma criança, foi pego pelo Serviço de Segurança da Ucrânia porque, supostamente, no dia 24 ele estava passando informações para a Rússia, ajudando, trocando mensagens. Você, Tatiana, consegue imaginar até onde levaram as pessoas? Ou seja, esse menino de rua está assim por culpa dos pais, em 99% dos casos, quando algo acontece com um jovem de 18 anos, ele está tão perdido e oprimido pela pobreza que nem entende o que acontece. Quanto você acha que os russos pagaram? Uns 500 ou talvez $1.000. E ainda, será que pagaram mesmo? Talvez só prometeram. Por que alguém faz isso? Por outro lado, são os próprios colegas dele. Sim, na Praça Maidan fazem saudações nazistas e mostram símbolos fascistas. Você também viu esses vídeos no fim de semana, tipo uma manifestação contra imigrantes. Este aqui trabalha para o inimigo. Estes também, mas pensam ser grandes patriotas e fãs do Terceiro Reich. Fico assim, igual no tênis, olho para cá, olho para lá, e a culpa é do Estado. A culpa é do Estado, pois o jovem não se realiza. Ele praticamente não tem chance nenhuma. Se ele for de uma família normal, ainda tem alguma chance. Mas se ele é de uma família normal, nessa idade, com 90% de probabilidade, ele já não está mais na Ucrânia.
As estatísticas escolares mostram isso claramente e todos entendem. Precisamos falar sobre isso, mas ninguém fala. O garoto tem 18 anos e está ameaçado de prisão perpétua e sua vida está arruinada. Sim, fazem saudações nazistas. E daí? Não é nada, mas esses são casos gritantes e precisamos procurar a causa de tudo isso. Propõe uma Ucrânia sem guerra, onde jovens possam se realizar em vez de fazer saudações nazistas ou passar informações ao inimigo para lançar mísseis. Mas para isso é preciso realizar eleições na Ucrânia e acabar com a guerra. Você sempre fala sobre isso e pense no PIB. Então sabemos que as encomendas não estarão sujeitas a tarifas. O parlamento ucraniano não aprovou essa decisão. O FMI exige essa decisão deles, mas eles não concordaram com essa decisão. Mas hoje já aparece a informação de que a ferrovia ucraniana lá sempre tem problema. Nós já discutimos isso com você, mas agora a questão está mais urgente. A partir de 1º de agosto, as tarifas de carga e transporte devem subir 45%. Empresários estão em choque e afirmam que isso pode paralisar fábricas, derrubar as exportações e afetar a grivnia. O interessante é que os transportes de carga são lucrativos. Estes nos quais é necessário aumentar tarifas geram lucro. Mas com eles cobrem 26 bilhões de prejuízo dos trens de passageiros. Então é preciso escolher uma forma de salvar a ferrovia. Ou então, conscientemente, acabar com a economia. Ou deixar que os passageiros cheguem de qualquer jeito. Dar vida à economia. O que você acha que deve ser escolhido? Entende? Agora vou perguntar aos espectadores sobre isso. Escrevam nos comentários se souberem a resposta. Depois leremos. Me diga pelo menos um setor ou área em que o Estado, em qualquer lugar do mundo, e especialmente na Ucrânia, tenha sido mais eficiente do que a iniciativa privada. Veja, se você tem uma empresa estatal, um enorme monopólio, e essa parte é lucrativa, mas essa aqui não é, então é preciso sentar e pensar no que pode ser feito para não cobrir uma parte com a outra. Se isso era ou voltou a ser lucrativo. E só há uma conclusão: privatização. O empresário sempre acha um jeito, não trabalha no prejuízo. O que é lucrativo, então, mais ainda. Você acha que isso é rentável para o Estado? Lá, há gerente que perde o sono para o Estado lucrar, mas o Estado não deve lucrar. Esse é o ponto. Empresários devem lucrar, cabendo ao Estado facilitar e não atrapalhar. Lá tudo já está entre os seus. É isso é um monopólio de benefícios, é um semi-monopólio, um semi-oligopólio. Aqui está esse monte de processos criminais ao longo dos anos relacionados a licitações. Você faz ideia de quanto combustível a Ukrzaliznytsia consome? Lá todo mundo está envolvido assim. Reduções, aumentos, superestimações, um se aproveita, outro também. Todas as empresas estatais são um prato cheio para a corrupção. Não vou dizer nada de novo para você. Isso precisa ser privatizado, mas não agora, durante a guerra. Isso é evidente, ninguém fará isso. Mesmo em 35 anos de paz, ninguém assumiu essa tarefa. Entende? Eles não gostam da Ukrzaliznytsia, não gostam da UB, do prejuízo, não gostam dos vagões, me desculpe, cheios de fezes, que fedem. Mas mesmo assim, isso tudo tem que continuar sendo estatal. E enquanto esse chip não for tirado da cabeça das pessoas soviéticas, nada vai mudar. E as reformas com Sverdienko não vão salvar. Ela fala sobre novas reformas libertárias, se não me engano. Por que as antigas não ajudaram? Por que não ajudaram? Porque essas não são diferentes. Não ajudaram, não? Que ela nem escreveu reformas libertárias. Se ela tivesse escrito reformas libertárias, eu teria caído da cadeira agora mesmo. Não, lá é só modelo liberal. Modelo liberal. Sim, modelo liberal. É tipo assim, sabe? Ela sentou, abriu o chat GPT. Chat GPT. Por favor, faça para mim um plano de reformas em 4 páginas e 10 palavras. Por tudo de bom contra tudo de ruim para a economia, para que eu pudesse apresentar para as pessoas. E ela apresentou. Eu destruí completamente esse programa, o chamado programa. Depois, Yaroslav Zelezniak repetiu. Depois de mim, exatamente as teses dela. Ou seja, está assistindo atentamente. Bom, pelo menos se estiver aprendendo. Bem, no geral, isso é uma completa falta de talento. E você sabe, mesmo com esse programa, até mesmo com esse programa, será cumprido 0% totalmente sem sentido. Entende? Ninguém ali vai cumprir nada, nenhum programa. É só outra proclamação. Pronto? Fiquem felizes. Mas a Yulia Sviridenko tem uma equipe inteira de profissionais de redes sociais. E lá tem até uma conta no Threads tipo Sviridenko News. E lá tem uns 30 posts por dia e um em cada 2 posts é vídeo. Tipo, olha como ela é bonita, atraente, primeira-ministra.
São todos assim? Então ela é bonita. Vamos usar isso a nosso favor. Sabe, eu simplesmente não consigo entender isso. Fico triste que o nosso país tenha chegado a esse ponto. E eu acho que vão escolher o presidente se continuarem com essa lógica de ombros largos, quadris altos, para que você diga o que as pessoas querem ouvir, o que você gostaria de desejar no final do nosso programa, o que você diria para as pessoas, com qual mensagem você se dirigiria a elas. Entre as notícias que tenho, carreguem todos os aparelhos e estoquem água se estiverem na região de Kiev. Esses são meus conselhos desagradáveis para vocês. Pensem com a cabeça, se quiserem influenciar em algo, não tenham preguiça de dar um like a mais, se inscrever, enviar para os amigos. Definam uma meta para vocês. Vocês devem mostrar informações reais, a verdade, para 5 pessoas e fazer com que elas, não convencê-las, mas fazê-las refletir 5 pessoas. Sentem-se e pensem sobre o seu círculo de convivência e enviem. Se cada um fizer isso em cadeia, o processo vai avançar. Vejam, nós conseguimos fazer com que hoje eles nem sequer não votaram sobre os pacotes de 150 euros. Insisti nesse assunto por um mês, entende? Eles não agiram como com os autônomos, não colocaram na pauta, fracassaram 3 vezes e amanhã devem tentar de novo. Por quê? Porque fizeram pesquisas e a sociedade vai acabar com eles por isso. Disseram que para a linha de frente não seria útil, pois muita coisa é encomendada no AliExpress. E é assim, pelo menos alguma coisa precisa ser feita, aquilo que está ao alcance de cada um. É só isso. Se cuidem, claro. Obrigada por participarem da transmissão. Inscrevam-se no nosso canal. Quem quiser apoiar Denis, por favor, não faça isso no vídeo onde estava a apresentadora que juntou lá todos que ela considera opositores e traidores no nosso canal. Apoiem com comentários, curtidas e compartilhamentos. Obrigada pela atenção, obrigada por estarem conosco, por terem participado da nossa transmissão. Até a próxima. Obrigado.